Estão vistas então as capas das revistas e os jornais de hoje. Convidámos hoje para vir ler a imprensa, comentar alguns dos assuntos e falarmos também da atividade profissional. Carlos Alberto Silva, que é o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Bom dia, obrigado por ter vindo. Ora bem, desde logo da sua leitura chamou-lhe a atenção o Dia da Europa. Não é? Exatamente. Tem um grande destaque no público de um ponto de vista diferente, mas de um dos programas que é talvez aquele que tenha tido mais êxito na Europa, nesta Europa Unida, não é? Exatamente. O público hoje dá um destaque muito grande a este Dia da Europa, que de facto é de grande importância. E eu resolvi, porque me parecia menos óbvio e porque julgo, apesar de tudo, que é de grande importância, resolvi escolher o programa Erasmus. O programa Erasmus, hoje em dia, já é quase difícil de imaginar que alguns dos nossos jovens cheguem à vida ativa sem ter passado pelo programa Erasmus. Quase todos eles passam. Quando começou em 1987, o jornal refere hoje que estavam 25 jovens envolvidos. Em 2017 tivemos 7.000 estudantes no estrangeiro. Portanto, há aqui de facto uma mudança tremenda. E depois, não só a mundivisão que foi possível adquirir com toda esta participação dos jovens, como também depois toda a multiculturalidade. Há aqui um dos exemplos que aqui é referido no jornal, é o de uma jovem que vai para Erasmus, conhece o marido que é espanhol, na Alemanha, têm 3 filhos e consideram como que o padrinho deles é o Erasmus. Sim. Isto aconteceu lá fora e aconteceu cá. Exatamente. Há pessoas aqui que vieram e ficaram, não é? Isto traz, de facto, uma forma muito diferente de olhar as organizações, de olhar a nossa vida coletiva. E nós hoje, quando temos conversas, quando temos os jovens a participar em qualquer coisa, vemos que há uma diferença muito significativa, seja pelo conhecimento das línguas, seja por toda esta transferência de culturas e de experiências, que de facto é muito enriquecedora. Mas este é o cerne mesmo da Europa, não é? Isto é que devia ser o exemplo para o topo, não é? Claro. A Europa é isto, é a Europa dos cidadãos que se juntam e se unem. Da facilidade de circulação é de facto uma experiência. Eu tenho muita pena de não ter tido no meu tempo, a idade passa muito rapidamente, e de não ter tido no meu tempo a oportunidade de participar. Mas de facto os jovens que hoje nos chegam ao mundo do trabalho com esta experiência marcam a diferença e são melhores que nós, indubitavelmente são mais bem preparados. É uma geração que tem todas as condições para fazer do nosso país e dos outros países da Europa, naturalmente, porque estamos a falar aqui de um programa transversal, um espaço melhor e mais rico. Ora, um outro assunto que está a preocupar em termos internacionais volta outra vez a ser a questão nuclear. O Irão, no Jornal de Notícias, esse é um dos assuntos que está também em destaque, porque volta a haver tensões depois dos Estados Unidos terem saído unilateralmente e estarem outra vez em confronto com o Irão, não é? Sim, aqui é o Irão, mas é também os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos aparecem aqui sempre no meio dos conflitos. Esta nova governação do Donald Trump tem vindo, ora com o Irão, ora com a China, ora com o problema da Venezuela, enfim, tem vindo a ter intervenções que são, em muitas situações, geradoras de alguma conflitualidade e instabilidade nos mercados. Nós vemos as bolsas que reagem de uma forma muito agitada nos últimos tempos a todas estas convulsões. Tivemos, durante os últimos dias, aqui grande agitação na discussão com a China, que há uma reunião prevista para os próximos dias e, portanto, estava aqui difícil de perceber qual é que ia ser o enquadramento. E agora aqui aparece a posição do Irão. A posição do Irão, que também, tendo recursos naturais e tendo aqui alguma capacidade de reagir, diz que se não houver da parte dos outros países uma aproximação, que vai sair deste acordo nuclear e, portanto, é um problema que de facto temos que lidar com algum cuidado. Muito bem. Avançamos agora para uma área que obviamente é a sua, não é? E, portanto, é natural que esteja também atento a ela, e no Jornal de Notícias também se fala das despesas dos hospitais que dispara com os novos fármacos oncológicos, porque eles surgem, mas são caros, não é? E alguém tem que os pagar. Sim, e repara, ainda ontem nós vimos na comunicação social uma notícia que alegava eventualmente falta de tratamento pela questão económica.
E eu gostava, até porque sou presidente de um centro hospitalar público, gostava de dizer que essa não é a prática, de facto, e não é isso que acontece. Nós temos, em geral, um Serviço Nacional de Saúde extraordinário, com resultados muito bons, onde não se furtam os melhores tratamentos. E, portanto, isso depois tem estas consequências, é que a melhoria científica, toda a tecnologia e também o envelhecimento das populações e as comorbilidades fazem com que haja uma tendência, nos últimos anos tem havido um crescimento grande da despesa e haja uma tendência a que isto cresça ainda mais, não é? Ora bem, a saúde, nós também já falámos hoje dela, porque há aqui um novo compromisso, novas ideias, mas já vi que o centro hospitalar do Tâmega e Sousa, portanto, que envolve Penafiel e Amarante, tem aqui um projeto que se chama Humanizar Mais e, portanto, já põe aqui muito no centro exatamente o doente, a pessoa, não é? Um concurso de ideias que pretende em concreto o quê? Mas é um concurso de ideias interno ou externo também? Não, o que nós pretendemos é fazer com que internamente haja vindo da base para cima, porque muitas das vezes há a ideia de os conselhos de administração, os decisores, imporem regras, definirem as coisas e depois fazê-las cumprir. E isso muitas das vezes torna-se difícil. O que nós pensámos foi tudo ao contrário, ou seja, vamos fazer emanar das bases e dos colaboradores um conjunto de ideias que depois são sujeitas a concurso para poder implementar. Nós lançamos esse programa, de facto, Humanizar Mais, porque hoje em dia, e cada vez mais, o doente tem que estar no centro da nossa atividade e que não seja só um chavão, seja no concreto. E, portanto, nós, com cinco áreas muito específicas, quer na prática assistencial, quer na questão da comunicação e informação, a questão dos profissionais e como agentes de mudança, a questão dos acessos, conforto, a internet no hospital, a decoração dos serviços, portanto, tudo isso são aspectos que estão a ser considerados. E depois também a última, que é das mais relevantes, que é o envolvimento e a participação do cidadão, no sentido em que às vezes nós temos a ideia de que aquilo é o melhor, mas em algumas situações pode de facto não ser aquilo que o doente está à espera. E, portanto, há cada vez mais esta tendência de considerar o doente como participante ativo. Em que fase é que está este projeto? Foram apresentadas propostas ou já temos cerca de 40, o concurso está em andamento e, portanto, temos cerca de 40 projetos para seleção, sendo que todos eles têm uma ou outra vertente que será seguramente de considerar. Porque muitas das vezes o que é importante é que não estamos a falar de coisas que envolvam muito investimento e grande dispêndio financeiro. Às vezes só com mudança de práticas e só com atitudes diferentes conseguimos melhorias muito significativas e esse é o desidrato. Uma delas, vejo que também estão a tentar desenvolvê-la, que é esta ideia da hospitalização ao domicílio, porque os hospitais, nós sentimos-nos sempre mais seguros nos hospitais, os hospitais não são bons sítios para ficar muito tempo. Não são de todo. Mas há muita gente que acaba por ter que ficar lá e, portanto, um dos vossos objetivos era, de facto, conseguir que as pessoas possam estar em casa, mas ter na mesma o atendimento que teriam num hospital ou semelhante. Sim, mas isto é um grande desafio mesmo em termos de recursos humanos. Sim, esse é um programa ao lado do programa de Humanizar Mais. Portanto, são programas de política nacional e que têm vindo a ser desenvolvidos, sobretudo nos últimos meses, e que o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, obviamente, não podia estar alheio. E, portanto, nós já temos equipes no terreno, médico e enfermeiro, que vão todos os dias à casa do doente. Naturalmente que isto, e às vezes há algum receio dos doentes de que isto se faça sem condições. Não, isto é tudo feito com protocolos. Nós não vamos, nesta primeira fase... Nem todos os doentes podem ter isto. Claro, nem todos os doentes. Depois não podemos ir a doentes muito longe, que fiquem muito longe do hospital, porque se há necessidade de algum recurso rápido, nós temos que ter acesso fácil. E, portanto, neste momento estamos com 15 km de Penafiel de distância. Decidimos agora comprar 2 viaturas para alargar o projeto também ao Hospital de Amarante e, portanto, a breve teremos também equipes a ir a Amarante. Porque quando fala da questão dos recursos humanos é importante considerar o seguinte: nós, ao fazermos isto, estamos a retirar doentes do hospital. E, portanto, no tempo, a médio prazo, o que se pretende é que alguns dos profissionais que estejam hoje a tratar os doentes em meio hospitalar sejam canalizados para o ambiente familiar. E, portanto, serão os mesmos profissionais, naturalmente, que vai sempre ser preciso mais, mas nós não somos daqueles que estamos a pedir os recursos para fazer. Nós fazemos primeiro e depois vamos pedir. Muito bem. Olha, agradeço por ter vindo esta manhã aqui, falar-nos desses projetos interessantes, obviamente, porque todos, de uma forma ou de outra, acabamos por ser doentes e precisar dos hospitais, infelizmente, e também por ter lido a imprensa. Muito obrigado, muito bom dia. Muito obrigado. Ora, nesta edição, fazemos agora um intervalo. Despeço-me das antenas internacionais. Na RTP3 regresso já daqui a pouco com mais notícias. Até já.